Então, esse layout aqui é que eu vou mostrar para vocês como é que como é que a gente consegue fazer ele do zero, a construção dele, do zero, tá? Até ele se tornar isso aqui. Ah, outro detalhe, além desse detalhe aqui, desse efeito, né, do link aqui, do menu, tá? Observe essa parte verde aqui de cima, eu vou descer, eu vou rolar aqui a barra de rolagem, e observe o que vai acontecer com ela, né? Olha só, tô descendo, 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 cheguei até embaixo. Veja que essa parte de cima, esse verde, que é o, digamos, o menu, ele acompanhou a minha rolagem, ó. Ele tá continuando indo, né? Ele tá me seguindo, digamos assim, enquanto eu desço aqui na página, correto? Ó, ele tá seguindo, né? E as outras coisas estão ficando embaixo dele. Vou mostrar pra vocês também como é que você consegue fazer isso, né? Então, vamos lá, pessoal. O começo de tudo é montar o layout, cara. É rabiscar o layout. Pegue um papel, certo? E rabisque, ó. Isso aqui eu montei no próprio PowerPoint, né? Não é lá, enfim, não é um programa específico para design, né? Montei no próprio PowerPoint aqui, montando, botando umas cores, até para ver mais ou menos o que eu quero que fique no final, né? Então, eu montei dessa forma. Você pode rabiscar no papel, lápisinho mesmo, papel, vai rabiscando e vai montando, ok? A ideia, pessoal, é fazer de cima mesmo, tá? De cima para baixo. O que você pode ver aqui? Eu tenho essa parte em cinza, deixa eu aumentar aqui, ó, pronto. Eu tenho essa parte em cinza aqui, ela é uma div, maior, que eu chamei ela de corpo. Veja que dentro dela tem todas as outras divs. O nome dessas divs não importa, você que escolhe o nome. Aí depois você tem essa verde aqui, é uma outra div, que dentro dela tem outros itens, que é o que eu chamei de A, que é o link. Isso aqui é o nosso link lá da página que eu mostrei para vocês como é que ela ficou, certo? Depois você tem esse outro quadradinho aqui, azul, esse outro menorzinho aqui também, tá? Aparentemente você não consegue ver nada atrás deles, né? Ah, professor, eles estão dentro de uma div. Aparentemente aqui não. Mas quando a gente for programar, eu coloquei eles dentro de uma div até para que eles possam ficar assim, né? Numa linha só, que isso a gente faz com o Flexbox. Da mesma ideia, esses outros três aqui, eu tenho esses três roxinho, eles estão dentro de uma outra caixinha, para eles ficarem nesse ajuste aqui, para melhorar o meu ajuste. E veja que dentro desse roxo, pessoal, eu tenho um quadradinho, que vai ficar aqui no canto, né? Tá ficando no canto de cada um, tá? Então, se a gente for contar aqui, eu tenho essa div aqui de trás, a cinza, uma, a verde, duas. Digamos que atrás desses dois azuis eu tenho outro, então 3. Esse azul é 4, 5. Para colocar todas essas roxas, eu tenho mais uma, 6, 7, 8, 9. E essas aqui, ó, vermelhas, né? 10, 11, 12. Ok? Até aí a gente vai montar 12 divs, certo? Imagine divs, pessoal, como aquelas peças do Lego, em que você vai montando estruturas, tá? Bloquinhos em que você vai montando as estruturas. Vou mostrar aqui para vocês o HTML, né? A gente começa pelo HTML. Então, eu já fiz o HTML aqui para andar mais rápido, mas eu vou mostrar para você o que é cada um. Então, essa div corpo, que eu chamei de corpo, você pode chamar de outro nome, tá? Mas a ideia de o corpo é que ele pega tudo, né? É justamente essa div, essa cinza aqui, ó, em que tem todos, ok? Em que tá todo mundo dentro dela. Perfeito. Então, veja que ela abre aqui, ó, e ela fecha lá embaixo. E veja que todas as outras divs estão dentro dela, né? Então, chamei aqui a div corpo. Beleza.
Essa div, ela tem o ID, né, justamente para identificar, né, que aí eu dei o nome de corpo, tá? Agora vem a div top. Eu chamei de top, ou topo, ou menu, enfim, tanto faz. Que é essa verde aqui, correto? É essa verde. Então, eu chamei aqui div ID e chamei o nome de topo. Veja, ela abre aqui, né, e fecha aqui, ó. Tá fechando aí, certo? Abre e fecha. Dentro dessa div topo, pessoal, eu tenho 4 links. Onde tem o home, conteúdo, informações e contato. Olha só, home, conteúdo, informações e contato. Perfeito. São links. É um azinho, né? Você tem que ter em mente que todas as tags do HTML são, querendo ou não, são caixas, certo? As divs, pessoal, é só para organizar mais ainda esses elementos. Então, professora, por que você não criou 4 divs e colocou o A dentro delas? Não foi necessário, porque o A, querendo ou não, e todas as outras elementos já são caixinhas, ok? Então, vamos lá. Div topo, certo? Onde eu tenho, onde vai ser o meu menu, onde vai ter os links aqui. E tenho a div meio. Quem é essa div meio, professor? A div meio, pessoal, não sei se dá pra ver, ela tá de azul aqui também, ó. Esse fundo azul, tá? A div meio, ela vai conter esse quadrado vermelho um pouco maior e esse outro quadrado vermelho um pouco menor. Certo? Ó, div meio, eu tenho a div info, que é esse aqui do lado esquerdo, e a div que eu chamei de detalhes, que é, o que tem aqui esse outro quadrado vermelho do lado direito, correto? Veja que eles estão bem no limite aqui desse azul, né? Só para mostrar para vocês que eu posso criar uma div e colocar uma cor atrás dela só para a gente ver que como é que tá ficando. Mas depois eu posso simplesmente tirar essa cor aqui, tá? O que mais? Aí vem, eu chamei aqui uma outra div, chamei de cont. Dentro dessa div cont, eu tenho outras divs, eu tenho mais 3 divs, correto? Tenho a div op, e coincidentemente elas são class, né? Aí você pode perguntar, professor, e qual é a diferença de ID para class? Div que tem o ID e div que tem class. Pessoal, olha só, esse OP, vou mostrar aqui, essa div cont é essa verde aí, tá? Essa verde. A div OP, que é class, né, que é uma class, é essa roxa, tá? Veja que eles têm a mesma largura, a mesma altura, são idênticos. Quando você tem essas, você está criando divs que elas vão ficar iguais, aí você chama ela de class. Porque lá no CSS você vai fazer uma configuração só, tá bom? Uma configuração só. Da mesma forma, para esse quadradinho, essa outra div, que está dentro da div roxa, que eu chamei de imagem. Ó, div class imagem, certo? Por quê? Também, ó, é vermelho, tá tudo na mesma posição, tem o mesmo tamanho, a mesma largura, a mesma altura, correto? Então, comecem a ver essas diferenças de divs que eu chamo de ID e divs que eu chamo de class, tá? Tem uma diferença. ID é uma div única, vai ter configurações específicas e únicas para ela. Quando tem uma class, são divs que vai ter configurações iguais. Então, eu aproveito o código para configurar aquelas divs de uma vez só, tá? Bom, esse é o layout. Esse é o nosso HTML. O que eu vou fazer? Vou criar aqui uma nova página em branco, certo? Para fazer o CSS desse HTML aqui, tá? Vou fazer o CSS, vou fazer ele
do zero, tá? Então, veja, essa linha 5, pessoal, a linha 5 é a linha que me diz quem será o CSS para essa página. Veja que eu deixei de propósito aí, ó, não tem o nome do meu arquivo CSS. Não tem o nome. A gente tem que colocar um nome, tá? Qual o nome que a gente bota aí? O que vocês acham? Timon. Beleza, não tem problema não. Timon. Então, o nosso CSS desse HTML, o nome desse arquivo CSS vai ser timon.css. Então, eu vou criar um novo arquivo, deixa eu salvar aqui esse HTML, né? Significa dizer que o meu arquivo CSS, quando eu for salvar, pessoal, eu tenho que salvar ele como Timon, certo? Então, vamos lá. Aqui pelo HTML, pessoal, qual é a primeira div que está começando? É a div corpo. Então, lá no CSS, é questão de organização, tá? Lá no CSS, eu vou chamar quem? Corpo, tá? Deixa eu colocar logo aqui, que isso aqui, linguagem, vai ser CSS, certo? Lá no celular de vocês, quem está programando pelo celular, já é mais fácil, porque quando você abre na telazinha lá do celular, ele já cria os dois arquivos, né? Ele já cria o arquivo HTML e já cria o arquivo CSS. Ele já faz esse trabalho aí para você, né? Então, ó, questão de organização, eu vou começar com a div corpo. E aí eu vou dizer largura, que é esse atributo aí, pessoal, essa propriedade. Eu vou colocar que essa div corpo tem uma largura de 100%. A altura dessa div, ela vai ser alto. O que é isso, professora? Veja. Veja que... Deixa eu voltar lá no HTML. Veja que essa div corpo, né, ela tem todas as outras coisas dentro dela. Eu não sei essas outras coisas, qual serão a largura dessas outras coisas. Ou, na verdade, qual serão a altura dessas outras coisas, tá? Então, para que todo mundo vá se encaixando... E a div corpo, né, ela vai recebendo todo mundo, então eu vou colocar a altura, essa propriedade de altura, como alto, ou seja, automático. Eu vou colocando coisa e ela vai aumentando a altura automaticamente, correto? E vou colocar aqui, ó, background color. Lá tá cinza. Cinza aqui diretamente do inglês significa gray, né? Opa. Gray, tá? Eu vou salvar logo aqui, né? Como é Timon, né? Timon.css, certo? Vou salvar logo esse CSS de Timon. Beleza, salvei. Então, essa minha página, Flexbox, essa página aqui, né, HTML, vai ser estilizada por Timon. Bora ver agora como é que ela tá ficando. Deixa eu deixar... Eu vou fechar isso aqui, que é o nosso modelo. Vou deixar aí, né? Vou deixar aí. E vou executar aqui. Olha só como é que tá ficando aí. Não sei se dá pra ver, né? A nossa página, ela tá ficando até agora desse jeito. Se eu dou um zoom aí pra vocês enxergarem melhor. Pronto. Eita, foi demais. Pronto. Veja, tá cinza. E até agora... Pelo fato do HTML ter só isso, né? Tem só o quê? O link, né? Home, conteúdo, informações e contato. Por isso que só tá aparecendo isso. Ah, professor, e as outras coisas? Bom, as outras coisas eu não estilizei ainda, né, pessoal? Por isso que não tá aparecendo, tá? O que tá aparecendo são os links aí, o A, certo? Aqui é o HTML com poucas estilizações. Vamos continuar no CSS. Vou voltar aqui para o CSS, a gente já fez o corpo. O que temos agora? A div topo, correto? A div topo aí do HTML. Então, a gente vai estilizar agora essa div topo. Vamos aqui no CSS, ó. Quando é div e quando é o ID, a gente coloca o hashtag, tá? Topo. Opa. Aí a gente faz a mesma coisa, pessoal. Vai colocar, no mínimo, essas três coisas aqui, ó. Vou até Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar. Só que agora,
Para o topo, eu vou colocar que ele vai ter somente 95% de largura, tá? A altura dele não é automática, eu vou fixar uma altura, vou limitar uma altura. Vou chamar de 60 pixels, certo? O background dele é azul, é verde, né? É o green, certo? Para quem faz, só uma dica, né? Para quem faz o layout usando o PowerPoint, uma dica, né? Quando você coloca o verde, as cores aí, tem como você descobrir qual é o hexadecimal dessa cor, tá? Eu até mostrei numa videoaula que eu fiz mostrando isso. Você clica, vai lá em formatar, ó, onde eu tô indo, aí você vem preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, e você tem aqui, ó, o hexadecimal, né? Que é o que eu sempre digo, né? Coloque as cores em hexadecimais, porque você tem mais tons, tonalidade de cores, tá? Bom, bora ver como é que tá ficando? Eu fiz pouca coisa e já quero ver como é que tá ficando. Vou voltar lá, vou atualizar minha página. Olha só, né? Veja que o topo, a div topo já ficou verde. Veja que o corpo tá atrás, ó, o cinza aí atrás, ó. Certo? O que eu quero fazer agora, professor? Eu quero, se você olhar aqui para o nosso modelo, né? Não, tá certo. Tá correto. Então, vamos continuar aqui, né? A div topo é isso, aparentemente, até agora, ok? Vamos voltar aqui para o HTML. O que vem depois, pessoal? É o A, né? A próxima tag que a gente vai encontrar no HTML é o A, então vamos estilizar o A, certo? Vamos estilizar o A. Como o A é uma tag nativa, não é div, então eu coloco o A diretão aqui, né? Não precisa de hashtag, certo? Para o A, pessoal, é letra, né? É texto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar font family, font size, ó, font size. A gente pode colocar um tamanho, vou colocar aqui, sei lá, 30px, certo? Eu posso colocar a cor para essa. É isso aqui, né? Para isso aqui, tá? Tava grandão porque eu tinha dado um zoom, né? Eu posso colocar a cor, veja que ele tá azul. Sei lá, eu quero preto, professor. Você bota aí black, enfim, escolhe a sua cor que você quer, né? Eu posso colocar a font family, se eu quiser, né? A font family, sei lá, Verdana. Arial, né? No material tem isso aí, né? Questão da fonte family. Uma coisinha, né? Professor, eu quero tirar essa linha de baixo, né? Fica muito paia. Vamos tirar essa linha de baixo. Como é que a gente faz? É o text decoration, tá, pessoal? Text decoration, você vai colocar como none. Eu vou até salvar e vou até mostrar como é que tá ficando. Vou atualizar aqui, ó. Veja só, né? Como é que tá ficando. Tá? Tá ficando dessa forma, o preto, certo? Não ficou sem a linha, ficou um tamanho maior, tá? Isso tudo do A. Professora, eu quero colocar uma cor de fundo para esse A. É o background color, é a cor de fundo. O que a gente pode fazer? Sei lá, red, certo? Só que eu quero que esse A, o tamanho, digamos assim, dessa caixinha, desse A, a altura desse A, que é essa propriedade aí, fique de 40, certo? Não confunda a altura com o tamanho da fonte, tá, pessoal? Deixa eu salvar e você vai ver como é que ele vai ficar agora, ó. Como é que estava antes e agora, olha só como é que ele tá, né? Esse 40 é justamente esse tamanhozinho aí do vermelho, certo? É o tamanho desse vermelho, tá bom? Mas deixa eu utilizar aqui o padding para ver se ele vai ajudar a gente em uma coisa. Certo. Depois, quando a gente mexer com o Flexbox, dessa verde aí, desse topo, né, dessa div topo, a gente vai poder organizar ele, ficar no centro e tudo mais, né, do jeito que é para ser aqui, ó. Tá? A próxima coisa que a gente tem aí é essa div meio, correto? A div meio, só para mostrar aqui
A nossa base é essa azul aí, que tem essas duas divs vermelhas, né? Essas duas caixinhas vermelhas. Então, lá no CSS, ó, a gente vai chamar a div meio. Basicamente, pessoal, eu vou utilizar copia e cola aqui da div topo. Vou colocar ela na mesma largura. A altura da div meio eu vou fixar também. Eu vou colocar de 400 px, tá? De altura. Cor de fundo, vou botar azul. Qual é esse azul aqui? Qual é esse hexadecimal? Vou pegar aqui esse hexadecimal. Então, o meio, eu vou tirar aqui, ó, do background color, eu vou botar aquele hexadecimal lá, ok? Sempre eu tô salvando e sempre eu vou ficar observando logo como é que as coisas estão acontecendo. Veja, você faz, atualiza e salva, né? Salva e atualiza, na verdade. Salva lá no CSS e atualiza aqui na página. Veja, esse azul aqui que eu acabei de colocar é a div meio, tá bom? Uma coisa é interessante mostrar que esse nosso layout aqui de base, né? Veja que essa div meio, que é essa div azul que a gente acabou de colocar, certo? Ela está centralizada em relação a esse layout, a esse fundo cinza. Mas note que ela está toda aqui topada, né? Ela está começando da esquerda e aqui tem uma sobra aqui para a direita. Como é que a gente consegue centralizar alguma coisa, professora, em relação à outra? É onde você entra aqui, ó, margem left, você vai colocar alto. E o margem right também você vai colocar alto, certo? Veja só, antes, como é que tá o azul, olha para o azul, olha que tá sobrando aqui, ó, o cinza do lado, tá? E agora eu vou atualizar aqui. Veja que ele deu uma afastadazinha, né, ó. Tem tanto, uma equilibrada, digamos assim. Você consegue ver uma borda cinza tanto pro lado esquerdo, tanto pro lado direito. Então, eu centralizei essa div em relação à div corpo, que é essa div cinza, que tem tudo dentro dela, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que mais temos, né? A gente já fez a div meio, seguindo aqui o HTML. Dentro da div meio, olha só, dentro da div meio a gente tem outra div, a div info e a div detalhes. Beleza, vamos estilizá-las, né? Div info. A div info, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, só para aproveitar logo essas três coisas, né? Largura, altura. A largura eu não vou colocar como porcentagem. Da div info eu vou colocar aqui como fixo, sei lá, 400 px. A altura eu vou deixar 400 px, né? Que é a mesma altura da mãe, né? Da div meio. E a cor, deixa eu pegar um amarelo aqui. Pronto. Peguei esse hexadecimal aí desse amarelo. Vou colocar aqui, ó, tá? E bora ver como é que tá ficando esse negócio aí, né? Olha só, né? A div info acabou de entrar para aí. Professora, mas a gente quer que essa div info ela fique mais larga, né? Então, a gente aumenta aqui a largura, ó. Em vez de 400, eu vou botar 600. Salvo, vai lá no navegador e atualiza, né? Aí ela vai aumentando. Se você quer mais, aí é só aumentar, né? Então, vai da forma como você quer criar o teu layout. Pronto, fiz aí, né? Qual é a outra div, pessoal? Detalhes, né? Então, vamos lá para a div detalhes. Div detalhes, eu vou pegar aqui essas informações também, ó, para agilizar aqui o processo, só que a largura não vai ser tudo isso. Vou colocar só de 200, 300, né? A altura eu vou deixar e vou deixar também a mesma cor, tá? Bora ver aqui o que vai acontecer. Olha só, né? Essa outra div, a detalhes, ela veio aqui para baixo, certo? Professora, mas ela tinha que ficar aqui do lado, né? Pelo projeto inicial, ó, tinha que ficar aqui do lado. Não tem problema. Isso aí a gente vai fazer com Flexbox. Mas a div, ela já tá feita aí, né? E por que que ela não ficou dentro de azul, já que é azul que tá sendo construída para que todo mundo fique dentro, pelo menos essas duas, né? Fique dentro da de azul. Porque se você for ver no CSS,
essa div meio, que tem essas duas divs, a altura dela tá fixa, pessoal. Tá de 400. Se eu botar alto, vou salvar aqui, você vai ver, ó, como é que tava antes. Você vai ver que o azul vai aumentar para caber essa divzinha em amarelo. Vou atualizar aqui, ó, tá vendo? Essa é a ideia, tá? E aí com o Flexbox a gente vai colocar essa aqui para cá. Bora fazer logo, né? Então, quando eu quero mexer em que essas duas divs, essa amarelo maior aqui, mais larga, e essa outra, elas fiquem na mesma linha. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer com a propriedade Flexbox. Mas aonde a gente insere a propriedade Flexbox, pessoal? É na div meio ou nas duas outras divs? Na info detalhes? Pergunta. Então, o Flexbox, essa propriedade Flexbox, você vai colocar na div meio. Como é que eu faço isso, professora? Então, você vai colocar assim, ó, display, você vai colocar flex. O que isso significa? Significa que você está ativando que essa div, ela tem agora essa propriedade Flexbox, que é justamente para o quê? Organizar o que tem dentro dela. Você pode alinhar, né? Fazer alguns alinhamentos, tá? Agora, para você colocar uma do lado da outra, e aí eu vou mostrar aqui para você que, professora, eu não assisti a videoaula, mas você nem abriu o PDF, aí piora tudo, né? Além da videoaula, se você não quer assistir a videoaula, não tem importância, mas abre o PDF, que eu já enviei para vocês, e veja o PDF, tá aqui as informações. Então, a gente já ativou a div para que ela fique flex, né? Na verdade, não é Flexbox, é só flex, né? Como é que eu vou fazer agora para que esse amarelo aqui, pessoal, os dois amarelos fiquem um do lado do outro? Tem outra propriedade. Olhando aqui pelo material, é essa propriedade aí, ó, Flex Direction. Então, ó, Flex Direction. E aí, dentro dessa propriedade Flex Direction, tem alguns valores. Tem os valores de row, que é linha, ou seja, tudo vai ficar na mesma linha. Tem o valor de column, tudo vai ficar na mesma coluna, certo? No nosso caso, que a gente quer que fique na mesma linha, a gente vai colocar o valor de row. Vou salvar, veja como estava antes. Agora eu vou atualizar e você vai ver como é que vai ficar. Viu, professora? Ficou tudo emendado, um do lado do outro, né? Não tem nem como a gente distinguir quem é um, quem é outro. Bom, para a gente fazer essa separação, né? Desmembrar, você vai utilizar margem, né? Mas veja que com essas duas coisinhas aí, ó, Display Flex e Flex Direction, a gente colocou as filhas, digamos assim, uma do lado da outra. Mas para separar, você pode utilizar aqui, ó, margem. No info, você pode colocar margem right, sei lá, 20px. Vou atualizar, veja só, né, ó. Separou aí, tá? Margem, para quem não lembra, né, é um afastamento de uma coisa com a outra, né? De elementos com o outro, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui a largura desse detalhes. Tá muito curto ele, né? Tá aí dessa forma. Ou então, deixa eu aumentar aqui. Ó, eu tô só aumentando a largura aí das informações, tá? Pronto. Certinho. Então, é questão de ficar mexendo, pessoal. Eu consegui colocar, né, os dois aqui, ó, um do lado do outro. O que que a gente tem mais, pessoal? Depois aqui da div meio, né, a gente tem a div cont. A div cont, para quem chegou depois e não sabe, tá perdido, é essa div aqui verde, e dentro dela eu vou ter essas três roxinhas e essas três vermelhinhas. Porque as três vermelhinhas estão dentro das três roxinhas, né? São várias divs, uma dentro da outra. Mas tem como você fazer isso. Então, a gente vai primeiro fazer essa div maior, que é essa verde, que eu chamei de cont. Então, vamos lá. E eu vou pegar as mesmas configurações da div meio, tá? Por quê, professora? Para agilizar, minha gente. Só que vou até deixar a mesma cor. Já vou deixar o flex, né? O display flex. Isso agiliza o teu código.
Dentro da div Conte, você tem a class, a div class OP. Agora você vai ver qual é a diferença de quando tem o ID, que é o hashtag, quando tem o class. Quando tem o class, pessoal, eu boto ponto. Tá vendo? Divs que eu chamo com ID, lá no CSS, eu chamo ela com a hashtag. Ok? Divs que eu chamo por class, eu chamo lá no CSS com um ponto. E aqui, eu vou utilizar aqui, disso aqui para agilizar, eu vou colocar que ele vai ter 400 px de largura, vai ter, sei lá, 300 de altura. A cor, qual é a cor disso mesmo? É roxo, né? É esse roxo aqui, tá? Pegar a cor dele no hexadecimal, é essa cor aqui. Veja que basta eu fazer uma vez, ó. Eu tô fazendo para a class OP. Veja que a class OP, ela tem 3 OP, ó. As 3 vão receber essas mesmas configurações. Vou salvar. Bora ver como é que tá ficando esse negócio. Vou atualizar aqui, ó. Ficou tudo emendado, né? Como se fosse uma coisa só, tá? Pra gente ver a separação, é só utilizar a propriedade de margem, né? Vou colocar aqui, ó, margem right. Salvei. Por que, professora, você fez isso? Você vai ver agora, ó. Ele vai dar um afastamento aí, né? Certo? Então, eu tenho as 3 coisas separadas, tá? Largura, altura, a cor, já determinei. O que que tá faltando? Tá faltando esse elemento aí, né? Dentro de cada uma dessas roxas aí. Eu chamei ele de image. Então, vamos lá para o CSS, ó, ponto image, porque também é um class. Aqui eu vou usar isso aqui também para agilizar aqui meu processo. Vou colocar a largura de 90, a altura de 50, só para a gente ver. E é um vermelho, né, aqui. Deixa eu ver qual é esse vermelho aí. O CSS dele é esse, ou hexadecimal, desculpa. E vou colocar aqui. Vou salvar, bora ver como é que tá ficando esse negócio. Olha só, né? Ficou aí o quadradinho. Ah, professora, mas lá na imagem, né, tem um afastamento aqui, né, tem um afastamento aqui, um afastamento lá em cima, não tá tão topado. Isso aí é margem, né, pessoal? Margem o quê? Esquerda, margem de topo. É só você modificar lá no CSS. Ó. Margem top, vou colocar aqui 15. Margem left, vou colocar de 20, certo? Isso para essa caixinha vermelha, tá? Olha só como é que a configuração dela. Olha só como é que ela está. Opa, deixa eu salvar, né? Olha só como é que ela está tá bem topada, né? E agora eu coloquei as margens, ela vai sair um pouquinho aqui de cima, ela vai dar um afastamento aqui para a esquerda, ó. Vou salvar, olha só, né? E aí, professora, eu quero maior, quero uma altura maior. Bom, mexe em altura, né? Vou botar aqui 120 a altura, também 120 de largura, né? Vou atualizar, ó, aumentar. Veja, pessoal, é questão de fazer, modificar, atualizar aqui. Você vai fazendo essas coisas, tá? Note que a gente já fez praticamente o que estava arriscado aí, né? O que estava escrito no layout. Fiz para vocês, fiz aí o passo a passo, né? Agora, o que está faltando, que é a novidade aí para você, é o seguinte. Lá no topo, eu vou subir aqui, ó, lá na div topo, que é essa div verde, que tem um menu, certo? Tá faltando a gente colocar ela como display, display flex, o que mais? É o flex direction, né? Flex direction, row. Agora, uma coisa interessante, pessoal, que é importante você colocar quando você está trabalhando com flex, é uma propriedade de quebra de página, digamos assim. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui é o flex wrap. O que é esse flex wrap, pessoal? Assim que você diminuir o tamanho da página, ele automaticamente o elemento vai para baixo, né? Ele vai se reorganizar. Se você for observar, ó, esses roxinhos, né? Eles estão tudo na mesma linha, tá? Quando eu diminuir aqui o tamanho da minha página,
Veja que os roxinhos, ó, ficaram um embaixo do outro. Isso é o Flex Wrap. Se eu for aumentando aqui, ó, à medida que eu for aumentando e ele ganhar espaço, veja, o roxinho já vai subir. Se eu aumentar mais e ele puder se encaixar, ele vai se encaixar. Ó, subiu. Eu vou diminuir aqui, ó, ele vai para baixo, tá certo? Isso é a propriedade Flex Wrap. É bem legal você colocar isso também. Isso é questão de design responsive. Flex Wrap e o atributo é o próprio Wrap. O count também ele é flex, né? Então eu vou colocar o Flex Wrap aqui também. Vou voltar aqui para o topo, né? Eu coloquei Display Flex, Flex Direction Row. E eu vou colocar aqui agora, pessoal, para centralizar. Com o Flex, você consegue também centralizar essas informações, que é o Justify Content. A informação Justify Content, você consegue alinhar os itens. Quem são os itens que estão dentro do topo? Se eu vou aqui no HTML, eu vou ver que os itens que estão dentro do topo é os meus links. Então, tem como eu fazer isso. Então, no CSS, eu vou dizer assim, ó, Justify Content, e vou dizer que é Center, certo? Então, as coisas que estão dentro de topo vão ficar o quê? Centralizadas. Se a gente for olhar aqui, ó, veja que esses vermelhinhos, né, que são os meus links, eles vão centralizar. E aí, bagunçou aqui um negócio, né? Tem nada não. Já eu conserto isso aí. Centralizei, tá? Professora, por que ficou agora tudo junto? O vermelho aqui, ó. Ficou tudo junto. Não tem a separação. Aí você pode vir aqui pro A, né? Que agora é a propriedade A. E colocar margem left, margem right, tanto faz. Colocar 10, por exemplo. Então, né, separou aí um pouquinho. Professora, e por que bagunçou aí o amarelo? Não tem problema, pessoal. A gente vai lá onde está o amarelo, que é o info e o detalhe, se eu não me engano, e diminui aqui a largura deles. Ó. Em vez de 1000, vou colocar 999. 990, na verdade, né? Mas por que fez isso? Não é nem que bagunçou, né? Por que fez isso? Deixa eu diminuir mais. Não foi ainda. Veja que esse amarelozão aqui, ele tá bem grandão, né? E esse outro não cabe aqui. Por isso que ele veio para debaixo, porque tá o wrap, né? Tá aquela propriedade lá, wrap, correto? Deixa eu diminuir mais aqui, 900, botar 800. Ó, pronto, né? Consegui aqui colocar. Se você quiser que esse amarelo aqui da ponta da esquerda venha mais pra cá, ó, você pode aumentar essa margem aí, tá, pessoal? Ou aumentar a largura dele, né? Tô aumentando aqui a largura do detalhes, que é esse segundo aqui, ó. Certo? Até ele ficar aí bem coladinho. Se for maior, ele vai descer, né? Tá quase, eu acho que se eu colocar mais um, ele vai descer. Ainda não. Pronto, ficou aí até, certo? Então, esse é o trabalho do HTML e do CSS, pessoal. O que eu tô fazendo aqui ao vivo com vocês é o que eu fico fazendo, preparando as aulas, né? Você tem que ficar fazendo essas coisas. Faz, olha, vai corrigindo, até ficar na posição ideal que você quer. Não tem mistério, certo? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma situação, né? Que é o que realmente eu quero mostrar. Lá aqui no topo, eu quero que ele fique da forma aqui, ó. Para quem chegou depois, veja que esse verde aqui, juntamente com o azulzinho, o menu, se eu descer aqui, ó, ele vai descer junto, certo? Ele tá descendo junto, tá ficando por cima dessas informações aí. Então, como é que eu faço isso, professor? Lá no topo, pessoal, você vai colocar aqui, ó, position, que é um atributo aí, e você vai colocar o valor de fixed. Ou seja, o que é isso? Eu estou fixando
esse carinha verde, né? Numa posição aí, tá? E ele vai ficar fixo. Mas qual é a posição que ele vai ficar fixo? Ele vai ficar fixo no topo 0. Então, para você fazer essa ação desse elemento aí ficar, assim que você descer aí a barra de rolagem, ele te acompanhar, ele é feito dessa forma. Position fixed, você vai fixar, ele vai como se ele tivesse grudado, né? Mas grudado aonde? Eu tenho que dizer que ele vai ficar grudado lá em cima, pessoal. No topo 0px. O que significa isso? É lá no topo mesmo. Certo? Vou atualizar aqui. Opa, é esse, né? Vou atualizar aqui. E note, né? Eu tô descendo aqui. Como a gente tem pouco espaço, tá? Você não tá conseguindo ver muito. Não sei se você dá pra ver o seguinte. Não sei se você dá pra ver meu mouse. Veja que o verde agora, quando eu coloquei o position fixed, ele já veio aqui para cima, né, dos outros componentes, tá? Já veio aqui para cima, certo? Ah, professora, mas ele já vai ficar em cima, já vai atrapalhar. Como é que a gente consegue fazer com que essa parte aqui, ó, desça, certo? Desça aqui um pouquinho, para ficar ajustado aqui. E só depois que eu começar a rolar é que ele vai realmente ficando em cima. Tem como fazer isso? Tem. Como é que eu posso ajustar isso aí, pessoal? Lá na div corpo, margem top dela, eu vou colocar de 70 px. Por quê, professora? Vamos raciocinar comigo, pessoal. Topo. Qual é a altura de topo? 60. Correto? É esse verde aqui, ó. Então, a altura dele é esse, ó, 60. Eu quero empurrar, digamos assim, essa parte aqui, essa partezinha aqui que tem um amarelo, que tem um cinza, né? Eu quero descer e empurrar que ele comece logo depois do verde, certo? Para eu fazer isso, ora, se o verdinho tem 60 de altura, então eu vou colocar algo maior que 70, ou o próprio 60, ou o próprio 65, 70. Então, eu vou colocar 70. Vamos ver o que vai acontecer agora? Então, veja só a diferença, tá? Então, já teve aqui, ó, tem um 60 dele. Como eu coloquei 70, né, vai ficar aqui esse espaçozinho, digamos assim, sobrando, né? Uma margem a mais. E veja, quando eu vou descer aqui, ó, tô descendo a barra de rolagem, o topo está me acompanhando, ó, né? Ele está ficando por cima dos outros elementos. É isso mesmo. É esse efeito que eu quero que faça, tá? Só vou alterar uma coisa, eu vou deixar o topo agora como 100%, né? Certo? Olha só, né? Ah, agora vai ficar... beleza. E para finalizar, professora, para ficar do jeito que a senhora fez aqui, ó, quando passa o mouse, né? Ele fica com essas informações aí, enfim, esse efeitozinho aí, né? Quando você passa o mouse aí no link, tá? Aqui é o link, né? Os vermelhinhos são os links. E quando eu passar, eu quero que ele tenha um efeito. Como é que a gente faz isso? É no A, tá, pessoal? No A. Só que no A, inclusive, tá até o material de vocês de hoje, né? No A é o seguinte, ó, é um efeito para os links, né? É o estado do link, tá? Ó. Para o link, para o A, a gente vai ter 4 estados, pessoal, que é o link, o visited, o hover e o active. O que eu vou trabalhar com vocês hoje é esse estado de hover, que é quando a gente passa o mouse em cima, tá? E no material tem o exemplozinho aí, tá bom? Tem um exemplo bem legal dos 4, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer A, 2 pontos, hover. O que é isso, professora? Eu estou trabalhando no estado de quando eu passar o mouse por cima. Eu vou pegar aqui, ó, o color, não, background color, não vai ser red. Na hora que eu passar em cima, ele vai dar para pink. Deixa eu só fazer isso aí, só para você ver como é que vai ficar, ó. Vou passar o mouse aqui em cima, ó, tá vermelho, passei o mouse em cima, ficou rosa. Isso para os 4, né? Ó. Certo? Efeitos simples que você pode fazer.
Por quê? Porque eu estou mexendo agora no estado do A, do link A, no Rover. Tá? E aí você pode mexer outras coisas. Ah, eu quero que ele mude o tamanho da fonte. Eu quero que quando a gente passar o mouse em cima, mude a fonte, mude o tipo da fonte, mude o tamanho da fonte. Em vez de 40, ou em vez de 30, vai ficar 50. Em vez de Verdana, vai ficar Arial. Você pode fazer isso, né? Olha só como é que vai ficar esse negócio. Certo? Ó. Aumentou a fonte, né? Ó. Na hora que você vai passando, vai aumentando. Enfim. Aí fica a critério de vocês. Isso vai muito aí da criatividade, né? Certo? E tem outras coisas também, pessoal. Além dos outros estados, né? Assim que eu clico, né? Ó, um link no momento em que é clicado. Active. Vamos ver aqui. Como é que vai acontecer? Active. Assim que eu clicar, eu quero que o background dele fique azul. Tô fazendo uma coisa bem papagaiada, né? Não tem nada não. Ó, vou salvar aqui, ó. Eu tô passando, né? Que é o Rover. Agora eu vou clicar, ó. Cliquei, tô mantive pressionado aqui o botão do mouse, né? Ele ficou azul, certo? Então, ó, cliquei, ficou azul. Aí isso aí você começa a brincar com isso aí. E, enfim, várias coisas você pode fazer, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Montando aí o layout bem devagar, né? Passo a passo. Tentem fazer, pessoal. Tentem fazer. Tentem rabiscar no papel. Tente bater cabeça mesmo. É desse jeito mesmo o HTML, CSS. É só praticando. Vai montando, vai fazendo, vai errando. Programação não tem outra saída. É praticar. É isso aí, galerinha. Até mais. Até a próxima. Boa tarde aí pra vocês.